Fala galera do GFight, Diego Ribas, direto de Las Vegas, uma conexão com Newark, Vicente Luque. Tudo bom, Vicente? Tudo certo, preparado e animado. Vicente Luque, pouco sabe, mas você nasceu por aí, não foi, New Jersey? Meu pai, assim, onde eu tô ficando no hotel é Morristown. Meu pai mora 20 minutos daqui, a casa do meu pai é 20 minutos daqui. E o lugar que eu nasci deve ser mais ou menos uns 50 minutos mais para o norte. Vivi até os 6 anos de idade aqui em Nova Jersey, depois fui para o Brasil, cresci no Brasil, mas aqui é mais uma das minhas casas, né? A sua primeira língua foi o inglês? Não, porque em casa eu aprendi português e espanhol. Português com minha mãe, minha avó, e aí espanhol com meu pai e a família do meu pai. Então acabou que primeiro eu aprendi português e espanhol e logo depois o inglês, mas tudo criancinha eu fui aprendendo, né? Então, porque aí com 6 anos você saiu para manter esse inglês fluente que você tem. Ah, Eu, sua mãe era professora de inglês, não é um negócio Minha assim? mãe, assim que a gente se mudou para o Brasil, minha mãe já começou logo a dar aula de inglês, em escolas de inglês, e nesse momento também ela veio e falou comigo, ó, vamos fazer o seguinte, eu e você só vamos conversar a partir de agora em inglês, para você não esquecer. E aí eu sempre falei inglês com minha mãe por causa disso, que era mais para eu manter a fluência na língua, e acabou, né, sendo muito bom. Então, quando você morava nos Estados Unidos, você falava português com a sua mãe, mudou para o Brasil, você falava inglês com ela. Exatamente, isso aí. Isso aí, e o espanhol, para quem não sabe, o espanhol é chileno. E com meu pai eu sempre falei espanhol, aí a vida toda. Perfeito. Luke, vamos lá. O UFC 300, já perdi as contas, 316, né? Se não me falha a memória. Isso. Você vai enfrentar o Kevin Holland. Você vem embalado por vitória, ele também. Você ganhou bônus, inclusive, no final do ano passado. Gostou do casamento de lutas? Pelo que eu estava pesquisando rapidamente ontem, você segue ranqueado e ele não. É isso? E você faria sentido para você, então, enfrentar um atleta não ranqueado nesse momento, vindo de vitória embalado por bônus? Então, é uma luta que sim, eu gosto. Eu acho que é uma luta que, assim, claro, como você falou, ele não está ranqueado, mas a posição onde eu me encontro hoje, eu acho que é difícil ficar esperando. Eu lutei em dezembro. Eu não sei quanto mais eu precisaria esperar para pegar um cara ali acima de mim, dentro do top 10. Obviamente, eu gostaria de um cara ranqueado para me alavancar, mas a próxima opção eu acho que é o Holland, no sentido de que ele já foi ranqueado no peso médio, já foi ranqueado no meio médio. É um cara que, né, é polêmico, a galera gosta, os fãs gostam de ver as lutas dele. É um cara que agrega nesse sentido de trazer uma luta e ainda mais quando você olha o nosso estilo, né? É um casamento de luta que promete muita ação. Então, para mim, era assim: eu tinha a opção de vou ficar nessa campanha, de vou tentar pegar um cara ranqueado, mas eu não sei quanto tempo eu vou esperar. Ou vamos fazer uma luta, e eu tinha um bom tempo, quando eu assinei essa luta, eu tinha bom tempo para me preparar e me manter ativo, né? Então, acho que é uma luta que me agradou quando o UFC falou com o Ali veio, a gente conversou sobre essa luta. Era uma luta que me interessava bastante, exatamente por ser essa luta que vai trazer os olhares dos fãs, uma luta que eu sei que vai ter muita ação e embalar mais uma vitória para começar nessa essa caminhada para o topo da categoria de novo. Perfeito, perfeito. E eu acho esse um ponto importante, Vicente, porque no topo ali da categoria, para ser bem sincero, você sabe disso, estou falando mais com o pessoal que está vendo esse vídeo agora. Em algum determinado momento, em algumas determinadas ações a serem tomadas, se torna, entre aspas, um concurso de popularidade. Às vezes é muito mais importante enfrentar um atleta que vai te dar uma visibilidade maior do que olhar para o ranking, porque a gente já viu que às vezes o ranking não serve de muita coisa, né? Tem muita categoria aí com ranqueados travados, como bom exemplo. Então, o Kevin acaba indo corroborando o que você mencionou, né? O cara que é famoso, fala pra caramba, essa é a verdade, acaba trazendo mais visibilidade para o combate de vocês, e aí você pode colher frutos disso, né? Com certeza, eu acho que é exatamente nisso que eu pensei quando a gente fechou essa luta. Né? Eu acho que é uma luta que, né, a gente vai estar
até onde eu sei, abrindo o card principal. Então, tá abrindo um card principal de um evento numerado, é um grande evento. Eu acho que é uma luta que está muito bem posicionada. Os fãs estão ansiosos para ver essa luta. Eu acho que isso, para mim, para minha carreira, alavanca muito, que eu já também já falei isso outras vezes. Eu já tive no top 5. Eu já provei que eu tenho a qualidade para estar lá. Então, hoje, eu acho que é muito mais importante eu emplacar uma sequência de vitórias e tá lutando de forma relevante do que ir ali na escadinha certinho. Não, agora eu luto com 11, depois eu luto com 9, né? Eu já mostrei que eu tenho a capacidade de estar lá. Então eu preciso pegar boas vitórias contra caras de nome e a categoria está movimentada. Não tem melhor momento para eu dar um pulo ali e entrar naquela bagunça ali do top 5 do que agora, né? Porque o cinturão está mudando de mão o tempo todo. A gente tem há muito tempo eu não via trocadores voltando a brilhar na 7-7, então acho que isso é muito legal também. Então é um momento bom. O Kevin Holland é um cara perigoso, fala bastante, enfim, mas ele é cheio de quina, né? Longo, envergadura, mas ele tem brechas na parte defensiva do wrestling, na parte defensiva do chão também. Você, como faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre, estou falando demais aqui, estou entregando a estratégia. Eu sei que é luta de MMA, tudo pode acontecer e tal, mas existe sim, pelo menos numa análise crua ali, um certo desnível quando a luta passa a ser agarrada, né? Sim, assim, quando a gente estudou, né, o Holland, ele é um cara mais que tudo imprevisível. Não dá, ele não é difícil fazer uma leitura lógica dele, falar não, ele vai vir dessa forma ou ele vai vir dessa outra forma. Já vi muitas vezes ele começa na trocação e vai de acordo com o que a luta vai apresentando, né? É um cara longo, eu acho que isso é a principal coisa que eu me preparei, é mais para lidar, né, com a altura dele, a envergadura dele, poder, né, saber utilizar os ângulos certos. Agora, quando eu estudei no sentido de assim, onde eu vou lutar, eu me preparei para lutar em todas as áreas. Porque em pé eu vejo algumas brechas que dá para capitalizar, né, dá para pegar ele às vezes ataca de forma displicente, né, perigoso sempre, mas às vezes dá umas brechas. E no chão, como você falou, tem vezes que ele se embanana no chão. Ali, por mais que ele é um faixa preta, né? Assim, ele é um cara que já finalizou bons caras também, então não dá para subestimar assim, né? Falar que não, o chão já era para ele, mas eu acho que eu consigo explorar pela minha qualidade, né? Eu tenho uma qualidade ali refinada no jiu-jitsu, na luta livre, então não vou dizer que assim, hoje eu não sei exatamente, vou ali ou vou em pé ou no chão. Eu vou cadenciar a luta para levar ela para onde seja melhor para mim. E isso vai ser muito de realmente conseguir fazer aquela leitura durante a luta, ver onde ele está ficando desconfortável e ir trabalhando para ir minando ele. A luta com ele é interessante pelo fator trash talk durante a luta, né? Eu acho que atualmente ele é o atleta que mais faz isso, de falar durante a luta, falar durante os intervalos da luta, sempre. Você entende inglês, né? Então você vai entender tudo que ele fala. Como se preparar para isso? Porque imagino que você nunca tenha enfrentado um atleta com essa característica em específico. Chegou a simular isso no treino ou algo que em algum momento te chamou a atenção ou nada interfere? Um companheiro de treino que está comigo aqui, vai ser meu corner, é o Dilano. E ele fez isso um pouco nos nossos sparrings. Então ele deu uma provocada, mas para trazer essa realidade mesmo, para poder já meio que viver isso. Mas é uma coisa que eu já assisti muita luta do Kevin Holland, então já era uma coisa que eu acho que eu sempre me imaginei lutando com vários caras, né? Então eu sempre trabalhei a solução dessas coisas na cabeça até antes de ter essa luta casada. E para mim eu acho que é parte do jogo, né? Faz parte da guerra. Eu acho que ele usa como. Pode ser duas coisas, ou ele usa isso como distração para entrar na cabeça do adversário, ou ele usa até como uma ferramenta para ele lidar com a pressão que ele deve estar passando e quer, né, deixar aquilo sair.
por um outro lado, eu sempre vi também a possibilidade de, assim, cara, se eu conseguir me manter no meu foco, eu conseguir fazer o que eu faço e não deixar aquilo ali me influenciar, a arma vai acabar sendo usada contra ele, né? E esse é o plano, né? O plano é entrar lá e eu vou fazer o que eu faço. Eu acho que, sem dúvida, traz um lado de desafio, um lado de provocação. Eu sei que isso me motiva, eu sei que isso tira o melhor de mim. Sempre que eu sou provocado ou colocado ali contra a parede, eu preciso provar algo, eu luto melhor. Então, acho que isso, na verdade, até vai assim ser até bom para mim e talvez seja ruim para ele. Mas vamos ver como é que vai ser. E vamos ver o que, que ele vai falar, né? Se ele vai querer falar ou não. Falar ele sempre fala, Vicente, não tem É, como. É mais forte que ele. Bom, você já mencionou antes da gente começar a entrevista que o Robocop não está no seu corner, né? E eu ia te perguntar o seguinte: na sua última luta, você finalizou e no aquecimento o Robocop passou aquela finalização, né? Você estava ensaiando com ele ali, momentos antes da luta. Tem alguma. Já sabes como você vai fazer o aquecimento? Como funciona isso? Alguém vai te passar alguma posição específica durante o aquecimento? Foi mais coisa do momento ter funcionado ali? Ou o que você aquece logo antes da luta é algo que você já imagina que pode acontecer durante o combate? não, a gente trabalha, assim, eu já tenho certas ferramentas para a luta, né? Para a luta do Temba, eu já tinha aquela ferramenta, eu já estava trabalhando isso, inclusive com o Gregory, muito assim antes, né? Com o Wagner Rocha, o Durinho, todos eles já estavam me, né, apontando essa brecha e eu trabalhei muito com o Gregory a semana toda. E no aquecimento, o que eu faço eu faço como se fosse um sparring. Então, para mim é muito importante que a luta comece no vestiário, para eu já entrar naquele pace de luta. Então, a verdade é que assim, o que eu aqueci com o Gregory era quase que um sparring, e o Gregory é um cara muito forte. Então, no que ele entrava de queda, no single leg, que foi parecido com o que o Temba tentou fazer depois do knockdown, eu trabalhava o sprawl e fechava aquele triângulo de mão. Mas o Gregory é um cara muito mais forte, né, da categoria de cima e um dos caras mais fortes, se não for o mais forte da 8-4. Ele fazia muita força ali e eu tinha que fazer força para fechar o triângulo de mão. Acabou que quando isso aconteceu na luta, foi muito mais fácil, porque a força é diferente, né? O Tempo não tinha a força do Gregory. Então, acho que foi algo assim que somaram vários fatores é, para afiar aquilo ali mais ainda. E agora, sem dúvida, assim, eu venho trabalhando várias estratégias para essa luta. Como eu falei, o Dilano é um cara que eu venho já há um tempo fazendo sparring com ele para essa luta, então por isso eu escolhi trazer ele para me ajudar, para me aquecer. E uma coisa que eu gosto de fazer é esse sparring antes da luta ali no vestiário. E eu sempre escolho caras que eu sei, os caras que estão comigo, eu sei que eles não vão me machucar. E dentro disso, a gente entra no mais real possível. Então, é intenso, né, cansa, é forte, mas é para trazer essa realidade de luta, né? E claro, o cara ali, tanto eu como ele, a gente está um preservando o outro, né? A gente não vai se machucar, mas a gente tem que trazer uma realidade ali para estar preparado para o que vai vir pela frente, que é a luta. Perfeito, perfeito. Acho que o último ponto que eu queria abordar com você, Luke, é o fato de que você já está no UFC há algum tempo, já foi top 5 como mencionado, segue sendo ranqueado, já tem um nome de visibilidade. Mas eu acho que agora você se enquadra naquele, entre aspas, não ter mais tempo a perder, né? Já tem um laço na organização, então como fazer para estar 13º, 14º, como, entre aspas, ali, pular degraus, como conseguir as lutas certas, como chegar no seu objetivo, que é obviamente chegar no topo, mas acelerar esse processo, né? Você já não tem esse tempo a perder, mas também precisa ser os tiros corretos a partir de agora, né? E eu achei que o Kevin Holland de verdade foi uma grande escolha. Mas escolher esses tiros, você acha que você precisa ser mais contundente no octógono? Como acelerar esse processo? Qual é o planejamento a partir de agora? Eu acho que
Um é a escolha de luta, então acho que isso é algo que eu estou focando bastante com o Ali. A gente precisa emplacar uma sequência de vitória. Foi o que me levou para o topo foram sequências de vitória. E se você olhar a minha sequência ali, quando eu entrei no ranking e permaneci no ranking muito tempo, assim que eu tinha entrado, e eu não lutava com ninguém ranqueado. Era difícil fechar a luta para mim. Os caras ranqueados não queriam lutar comigo. Então, o que eu fui vendo, assim, eu preciso uma sequência de vitória, porque não tem como. Né, o que vai contra o resultado? Se eu tô ganhando, meu irmão, não tem como andar para trás. E outra é o que eu posso fazer melhor do que a maioria dos caras, que é o meu estilo de luta. Eu acho que depois do Jeff Neal, foi um momento de me reinventar, de corrigir algumas coisas. E aí aquela volta foi mais difícil, né? Teve a luta do Rafael, teve a luta do Buckley, mas aquilo já estava passando, eu estava voltando, e aí eu entrei nesse novo período, que é logo, né, antes, eu falaria quando eu fechei a luta com o Nick Diaz, né, que nunca aconteceu, mas que culminou na luta contra o Themba Gorimbo, onde eu voltei, né, a conseguir lutar da forma agressiva que eu luto e aproveitar as oportunidades. Eu acho que isso é o que me vai levar ali para cima, é o meu estilo de luta, é o que eu consigo trazer e fazer dentro daquele octógono. Eu estou na segunda colocação entre os meio médios com mais finalizações ou nocautes. Né, isso sempre foi, eu acho que sempre vai ser o que eu tenho de diferencial, o como eu posso lutar, o que eu posso trazer, o perigo que eu ofereço como um lutador, e eu acho que é o que sempre me alavancou e não vai ser diferente dessa vez. Agora, é saber fazer, né, nesse processo, tá escolhendo as lutas que vão trazer mais visibilidade, que vão trazer mais esse alavancamento. Então, isso é o lado estratégico. E aí, pelo outro lado, eu preciso entrar naquele octógono e fazer meu trabalho. Entrar lá e não é ganhar uma luta só com a regra debaixo do braço. É entrar lá e fazer o que eu faço, o que eu sei que eu sou capaz de fazer, que é dominar, que é, irmão, nocautear, finalizar os caras. E é isso que os fãs querem ver. Perfeito. Como de costume, vou te deixar sozinho. Vicente Luque, manda um recado para os fãs da G-Fight e responda a pergunta: por que eles têm que assistir a sua luta sábado à noite? Fala galera da G-Fight, todos os fãs que sempre me apoiam. Eu sei que vocês vão estar na torcida no sábado e vocês não podem perder a minha luta contra o Holland. Vai ser muita ação. É aquele tipo de luta que pode ser luta da noite, do ano, né, do mês. Então fiquem de olho. Vou lá para dar mais um show e para trazer uma vitória para o Brasil. Vamos que vamos.